Olá, meus amores, queridos inscritos aqui do canal. Esse vídeo que eu tô gravando agora para compartilhar com vocês um testemunho muito lindo que eu ouvi essa madrugada e eu creio que não foi por acaso, porque, gente, na hora que caiu esse vídeo pra mim, eu creio que nada é por acaso, sabe? E eu creio que Deus queria falar comigo naquele momento. Eu caí em lágrimas. Eu estava fazendo meu cabelo e a minha ideia era o quê? Vou esperar as crianças dormir, quero fazer meu cabelo e vou pôr um filme pra assistir, né? Vida de mãe, mãe solo, não tô saindo sempre assim, né? Quando saio com a minha irmã ou pra ir em algum aniversário, casamento que nem eu fui. Então, não tenho o hábito de sair final de semana, o hábito de sair feriados, por falta de dinheiro, por falta de convite também, ou companhia, né? E aí falei, vou tirar um momento pra mim, né? Vou fazer meu cabelo mesmo que eu não saia. E pra mim me sentir bonita, pra mim usar ele mais solto, né? Que aí eu gosto de deixar ele mais solto quando ele tá assim, pranchado. Fica mais ajeitado e eu me sinto mais jovem, mais atraente. E tirei essa madrugada passada pra isso. Fazer meu cabelo, colocar um filme, assistir um filme. Escolhi o filme, tava assistindo o filme. E de repente, ali pranchando, né? Levo quase 1h30, 2 horinhas pra fazer, quando eu quero fazer bem devagar, detalhado. Aí, de repente parei no meio do filme e fui pro TikTok. Aí, passando, assim. Aí, geralmente, eu gosto de ver vídeos de testemunhos, né? Coisas de igreja, louvores, jornalismo, notícias, essas coisas. Até porque eu não assisto jornal, então eu fico por dentro das coisas que estão acontecendo no mundo através do Kawaii e do TikTok. E aí, passando ali, por passar assim pra me distrair enquanto eu terminava o cabelo. Já tava até acabando. E aí, parou nesse vídeo que normalmente eu não ficaria ali, porque a princípio eu já vi que era um culto infantil, né? Era um culto de crianças. E a irmã estava a caráter, ela estava vestida até com um vestido muito, muito bonito. Parecia a Bela da Bela e a Fera, o vestido dela. Era um amarelo ouro bonito e de princesa, assim, sabe? Bem bonito mesmo. E geralmente elas vão a caráter, né, quando é aniversário da igreja do grupo infantil, pra chamar a atenção das crianças, né, pra entrar no clima da festa. E a minha mãe, inclusive, ela é pregadora da palavra, né, ela prega em várias igrejas e já teve anos atrás eventos que chamaram ela pra. Ela tinha costume de dar palestra em chá de bebê, né, chá de cozinha, essas coisas assim. E uma vez chamaram ela, eu ainda era criança, a minha irmã também era pequena, pra ir num culto infantil na igreja da Madureira. E aí ela falou assim, caramba, eu não levo muito jeito com criança, embora eu já fui professora e tal. Aí ela foi buscar ideias, né, inspirações, a vinda do Espírito Santo pra poder passar ali para aquelas crianças a palavra de Deus da melhor forma possível, qual pudesse prender a atenção deles. E na época minha mãe fez até um livro de pano, né? Na época não era conhecido assim, né? E a minha mãe falou assim, poxa, eu já vi o livro Sem Palavras, né? Aquele livrinho de cores, que na Assembleia de Deus, na minha época de criança, a gente até ganhava no quartinho lá, onde tinha a salinha das crianças, né? E ali eles ensinavam pra gente e a gente ganhava miniatura. E aí a minha mãe falou assim, mas eu nunca vi um livro de pano. Ela falou assim, eu vou fazer um livro de pano. E ela mesma, minha mãe gosta de artesanato, ela mesmo pintou, desenhou, escreveu a história, né? E aí ela falou assim, mas eu vou fazer mais. Além de contar a história com o livro de pano, eu vou também confeccionar miniaturas desse livro, dessa história que eu vou contar, e vou dar para as crianças essa miniatura do livro de pano. O que na época para as crianças foi uma novidade, assim, algo que
todo mundo queria ganhar aquele livro de pano, porque não era pra todo mundo, né? Então seria um sorteio ali pra quem respondesse depois as perguntas da história, né, que qual ela contou. E eu tô contando isso porque pra vocês entenderem por que a irmã estava vestida de princesa na igreja, né, e falando até no diminutivo, porque era um culto onde estava a igreja lotada, os pais, irmãos. Era um culto normal, geralmente quando é culto de crianças, as pessoas não gostam muito de ir, né? Quando é voltado para as crianças, mas isso é muito legal o que eu vi ontem. Por quê? Porque a gente vê que num culto de criança Deus faz presente. Num culto de criança, num culto infantil, numa festividade infantil, Deus fala com nós adultos também. Nós aprende também ali, sabe? Nada passa batido assim, sabe? Quando você vai pra igreja pra cultuar, buscar Deus, pode ser num louvor, pode ser numa simples palavra, num simples curto testemunho. E Deus, ele transforma uma vida através disso. E aí eu vou contar agora, porque já estamos em 5 minutos, né? Eu gosto muito de falar, muito de conversar. E o testemunho começa assim. Ela conta que quando ela era criança, ela era filha de pastor, né? E pelo que eu entendi, eles moravam no Amazonas, né? E aí ela falou que era muito humilde, né? Era uma família muito humilde, que o pai dela era pastor, então ela conta que era praticamente fim de ano, assim, e aí ela falava, mamãe, eu quero um vestido de Natal. E aí a mãe dela falava, como você quer esse vestido? Ah, eu quero ele azul, tipo de princesa, com mangas bufantes, com laços. E aí ela ia descrevendo o tecido, os detalhes daquele vestido conforme ela queria, que era parecido com o de fulana, né? E aí a mãe dela falava assim, aí ela, olha mamãe, olha esse vestido, acho que passou em algum lugar. E a mãe dela falou, filha, a mãe não pode te dar esse vestido. Filha, esse vestido, ele é bonito, mas ele vai muito tecido, a mãe não tem condições de comprar. E aí ela falava assim, ah, mamãe, e criança, né, eles são insistentes. Então, é um pouco complicado até que eles venham entender a real situação. E é muito doloroso pra gente que é mãe, né? Eu, como não tenho uma profissão, os pais do meu filho presente, e eu quero morar sozinha, eu quero ter o meu cantinho com os meus filhos, então a gente passa muito aperto, muita dificuldade, porque eu quero que eles tenham o cantinho deles, por mais difícil que seja. Podia estar na minha mãe, mas eu sei que tá na minha mãe, nós não teríamos a liberdade que a gente tem aqui, a privacidade que a gente tem aqui, né? E então, eu tô contando isso por quê? Porque eu sei o que é o sentimento de mãe quando o filho pede alguma coisa pra gente e a gente não tem, né? O coração fica apertado, a voz fica embargada, os olhos lacrimejam. E aí ela, continuando o testemunho, né? Aí a mãe dela falou assim, filha, tá vendo o que a mamãe tá fazendo? A mamãe tá remendando o terno do papai, a calça, porque o papai só tem esse conjunto de terno e calça para poder ir para a igreja. E aí naquele momento ela entendeu a situação que ela vivia ali com os pais dela, né? Que eram muito carentes, que realmente não tinha nem a roupa pro pai. A mãe tava ali reaproveitando o máximo que conseguia, né? E aí ela se emburrou naquele momento, né? O semblante caiu, imagina ela ali, né, com os bracinhos cruzados, assim, tipo, franzindo a testa. E aí ela disse que fala assim pra mãe dela, eu não quero ser filha de pastor. Não quero. Por quê? Por que a criança não entende, né? Que nem o Cauã muitas vezes me perguntava. Por que meu pai tá preso? Por que ele tá preso tantos anos? Por que eu tive que nascer? Eu não queria nascer, que não sei... Muitas... E, gente... Nessas horas a gente até se arrepende de ter sido mãe, né? Porque... A gente tem aquele sonho de ser mãe, mas se não tem condições, é melhor que não tenha, né? Porque é muito doído, gente, muito doído, muito difícil. E eu imagino a situação daquela mãe naquele momento, sabe? E ela disse que ela ficou se lamentando ali por que ela era filha de pastor, que ela não queria ser filha de pastor. E a mãe dela, naquele momento, ela foi muito rápida e sábia naquele momento. E ela disse...
Só vou dar uma pausa aqui que o meu pequenininho chegou e ele tá assistindo desenho e vai atrapalhar vocês o áudio. Pera aí. Só um momentinho. Vou pausar aqui. Deixa eu ver. Gente, tô com medo de pausar e... Fica aqui no colinho da mamãe. E acabar cortando o vídeo. Então, espero que dê pra falar com vocês. Deixa eu só abaixar um pouquinho, filho. A mamãe tá acabando aqui rapidinho, tá? Vai assistindo aí. E aí a mãe dela foi muito rápida, sabe, naquele momento. Ela disse assim: filha, o seu pai é pastor, mas tem um pastor acima do seu pai. E esse pastor se chama Jesus. E ele pode dar o que você quiser. O que você quiser, que você dobrar seu joelho e você pedir, ele vai te dar. Ele vai te dar porque ele te ama muito e ele pode todas as coisas. E naquele momento, a mãe dela pregou ali pra ela, falando dessa forma. A mãe dela, aquele sentimento de tristeza que ela ficou por um momento se lamentando, né? A inocência de uma criança, a mãe dela soube plantar naquele momento uma semente naquele coração, né? E qual ela nunca se esqueceu. E foi uma experiência para ela que vocês vão entender até o final. E ela acreditou. Ela confiou naquilo que a mãe dela falou. E ela falou assim: é mesmo, mamãe? Então tá. Então eu vou orar e vou contar tudo pra esse pastor. Eu vou contar tudo como que eu tenho que fazer, tudo como que eu quero vestir. E aí, ela foi lá e detalhou. Ela detalhou, gente. Ela falou: Jesus, a minha mãe falou que você pode todas as coisas e eu quero um vestido assim, 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 que seja assim, na medida tal, do jeitinho tal, e que ele seja pro Natal. Ainda tinha data, né? E, gente, Deus, quando ela começou a contar, quando recebeu esse presente da parte de Deus, eu chorei. Eu chorei porque eu lembrei de experiências que eu tive quando eu era criança com Deus, sabe? E a gente cresce e a nossa fé, a gente passa por tanta coisa. E eu lembro, eu falo, caramba, eu era uma criança, eu sabia tão pouco e Deus respondeu coisas tão grandes pra mim. Como que agora, com toda essa experiência de vida que eu tenho, eu fico limitando o poder do meu Deus, né? Eu fico diminuindo às vezes, sabe? Isso até é pecado. Tentando ajudar Deus. Deus não precisa da minha ajuda. Ele não precisa que eu dê um empurrãozinho para as coisas acontecerem. Às vezes eu sou teimosa, sabe? E aí ali eu chorei. Eu chorei, gente, quando ela começou a falar. E ela fez aquela oração. E foi chegando o Natal. E até que no mês de dezembro chegou uma encomenda. Gente, chegou uma encomenda de Santa Catarina, lá no Amazonas, pelo correio. Chegou lá uma encomenda na igreja, qual o pai dela dirigia. E aí a mãe dela, né, falou assim: olha, o pastor tal enviou as doações que ele comentou, né, que ia mandar, chegou. E ela: mamãe, o meu vestido está ali, mamãe. O meu vestido de Natal está ali. E a mãe dela, né, a gente que é mãe, a gente fica com medo de decepcionar nossos filhos, de frustrar nossos filhos. E a mãe dela olhou pro pai dela, ela disse que olharam assim um pro outro com medo de não ser, né? Mas a fé daquela menina, gente, a fé daquela menina me lembrou tanto eu no meu tempo de criança. Que quem me dera ter a fé que eu tinha quando eu era criança, de viver as coisas que eu vivi quando eu era mais jovem. E aquela menina, gente, ela disse que pegou a faquinha e foram abrir a caixa. Joga, filho, pode jogar. E aí ela falou assim: a gente abrindo aquela caixa. Quando abre aquela caixa, irmãos,
E a mãe dela falando, calma, filha, calma que pode não ser. O irmão falou que eram as doações que iam mandar lá da igreja e tal. Aí ela, não, mamãe, tá aqui. A convicção, a fé, não há dúvida, porque ela sabia para quem ela tinha pedido. E ela sabia que o nosso Pai Celestial, ele não nos decepciona, sabe? E a forma que ela orou, gente. Eu sempre aprendi que quando a gente vai orar, a gente tem que detalhar, sabe? A gente tem que especificar, Senhor, é assim, eu quero esse, eu quero dessa cor, eu quero que seja desse jeito, nesse modelo, nessa altura. Senhor, eu quero que, sabe, especificar. Hoje eu tô morando num barraco, é alugado, não é meu. Mas eu sei porque eu tô aqui. Eu falo nas minhas orações, eu falo, Senhor, eu sei. Eu não tive fé suficiente. Senhor, eu sei. Eu pensava que o meu desespero era tanto de ter um cantinho, ainda mais quando veio meu segundo filho, que eu falava, Senhor, pode ser um barraquinho, Senhor. Senhor, que seja uma casa simples, humilde. Eu gosto. Eu só queria ter meu cantinho, minha privacidade, minha liberdade, que meus filhos pudessem viver em paz, sem críticas, julgamentos. E aí eu ansiava por uma casa, por um lugar meu. E aí eu pedi isso para Deus. E Deus me deu. E hoje nas minhas orações, querendo estar numa situação melhor, eu apresento a Deus os meus projetos, meus sonhos maiores. Onde eu tô hoje foi uma resposta de oração, né? E eu detalhei. Eu falava, Senhor, eu quero assim, eu quero assar e tal. Então, gente, quando for orar, não tenha medo. Não tenha medo, não seja limitado. Meu pai também tem um testemunho muito lindo que ele conta pra todo mundo que vai lá em casa. E um dia eu vou ver se eu consigo contar aqui, porque eu já tô com 16 minutos de vídeo. E eu quero finalizar. Quando elas abrem aquela caixa, ela falou assim, irmãos, quando é caixa de doação, geralmente vem tudo enroladinho, tudo bem amassado para poder caber o máximo possível. Mas veio um pacote de presente ali que era a coisa mais linda. Tinha laço no pacote. E aí eu abri aquele pacote, mas antes dela abrir, ela falou assim, mamãe, é o meu vestido. É o meu vestido, mamãe, eu falei. Ele mandou, mamãe, ele mandou, Jesus mandou. E aí, enquanto não abre, a gente fica, nós adultos, fica, ai meu Deus. Que seja, Senhor, que seja. E aí, quando ela abriu, irmãos, ela disse que vinha embalado numa embalagem de loja, assim, com etiqueta, escrito azul celeste, o tamanho. E aí, quando ela abre aquele vestido, ela disse que era tudo conforme ela apresentou a Deus. A manga bufante, os laços, a cor, a tonalidade, o comprimento, sabe? O caimento, tudo conforme ela pediu ao Senhor. Ela contava aquele testemunho, irmãos, e eu chorava. Eu parei de fazer o meu cabelo, chorei na presença do Senhor, porque eu sabia que aquele vídeo não tinha chegado pra mim em vão. Eu acreditei que Deus estava falando comigo nessa madrugada, e eu senti fortemente de compartilhar aqui no canal, né? Assim como eu já contei testemunhos da pastora Sandra, a Sandra Alves. Esse daqui também é muito difícil eu vir contar um testemunho, mas esse eu senti de compartilhar, porque eu sei que alguém também precisa ouvir. Assim como eu também precisei, Deus falou fortemente no meu coração. Irmãos, Deus abençoa aquela menina, só que não para por aí. E agora eu tenho que ser breve porque já estamos quase 20 minutos. E essa menina cresceu. Hoje ela é uma missionária e ela prega nas igrejas, como ela estava pregando nesse culto infantil, nessa festividade infantil. E ela falou, irmãos, eu faço trabalho missionário lá no Amazonas. E ela falou assim, e depois de tantos anos, não sei exatamente agora que eu não me lembro quantos anos ela falou que tinha se passado, e ela falou assim, eu falei, vamos fazer um Natal solidário aqui no Amazonas, né? Eu quero abençoar essas crianças, tal. E aí ela fala, sabe por quê? Vai escrevendo aí. Aí alguém foi estilografando, foi escrevendo na época, né? Que ela conta o testemunho.
E aí ela tava com esse grupo missionário falando, né? E ela falou assim, sabe por quê? Vamos fazer sim um trabalho missionário aqui, porque Deus, ele responde às orações, eu creio que Deus vai enviar a provisão. E aí ela começou a contar o testemunho dela nesse lugar onde eles estavam organizando esse projeto. E irmãos, quando ela começa a falar, ela, não, porque um dia eu tinha tantos anos e se passou de tal forma e eu pedi e veio embalado, veio do jeito que eu tinha pedido para Deus. O pastor que estava com ela nesse projeto, ele começou a chorar. Ele começou a olhar para ela de uma forma que ele falou assim: "Você existe? Então você existe? É você aquela criança?" E ela falou assim, como assim? Ele falou assim, irmã, eu tava não me lembro se era no congresso de Gideões, se eu não me engano. Era eu não quero pecar, mas era um congresso, um lugar onde ele tava. E ele disse que uma irmã, no meio desse culto, veio com aquele pacote de presente, embalado, do jeitinho que ela falou que tinha abrido naquele dia, naquela caixa, quando ela era uma criança ainda. E a irmã veio com um pacote, com laço e tudo, e falou assim, irmão, falou o nome do irmão, pega esse pacote e envia junto com as doações para o Amazonas. E ela falou assim, mas irmão, não abra, não tire, envie do jeito que tá, que é um mistério de Deus com alguma criança que tá lá. E assim ele fez, irmãos. Assim ele fez, pessoal. Eu tenho o costume de falar assim, porque eu geralmente falo na igreja, né? Mas assim ele fez. Ele obedeceu a ordem daquela irmã, que era uma ordem de Deus. Ela falou, irmão, não abra. Mande assim, com papel de presente, com lacinho, tudo bonitinho, porque foi pedido de oração. Ela falou assim, eu não sei pra quem que vai, eu não sei quem foi, mas é um mistério de Deus com alguém lá. Irmãos, ele contando e ela chorando, ele chorando e Deus se manifestando ali naquele lugar. Olha quantos anos tinha se passado. Oi, filho. Gente, que coisa linda, que coisa linda. Então, eu quero que vocês venham prestar atenção nesse testemunho que eu contei. Se tiver que ver o vídeo de novo, que vocês vejam de novo. Porque, gente, quem não tá entendendo, eu queria que vocês sentissem o que eu senti na hora. E por que eu tô falando isso, né? Esses dias, Deus tá me falando assim com coisas de sobrenatural de Deus. Porque é um sobrenatural de Deus você mandar algo para um lugar que você não sabe para quem que é, quem que pediu, o que que vai ser. E eu já vi testemunhos assim. Uma vez eu vi um testemunho de um rapaz que ele estava na casa dele, já era madrugada, e Deus falou para ele: vá no mercado, esses mercados 24 horas, compre tanto litro de leite e leve no endereço qual eu vou te dar. E ele falou: essa hora? Vai no mercado tal. E ele, mas eu nem sei onde é esse endereço. Tipo, segue o GPS. Foi, ele comprou e ele foi. Irmãos, quando ele chegou naquele endereço, qual Deus tinha colocado no coração dele, ele nunca tinha ido naquele lugar, ele não conhecia quem estava ali. Que ele bateu na porta, tinha uma mãe com uma criança chorando no braço. E o pai daquela criança atendeu e ele falou assim, olha, eu não sei o que está se passando aqui, mas eu estava na minha casa, eu não consegui dormir enquanto eu não passasse no mercado e comprasse leite e trouxesse aqui. E aquele pai chorou e contou que eles estavam em oração para que Deus enviasse a provisão. E Deus podia ter usado um parente com uma condição melhor. Deus podia ter usado um vizinho, talvez, que soubesse da situação daquela família. Mas Deus, para mostrar quão grande é o seu poder, que ele faz, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele faz o que ele quer. Deus não podia ter usado parentes, pessoas mais próximas que têm condições de me abençoar? Quem que ele foi usar para me abençoar com as coisinhas que eu não tinha? A chapinha que eu passo no meu cabelo hoje, né? As bijuteriazinhas que eu gosto, porque nós mulheres tem uma certa vaidade, né? De levantar autoestima, essas coisas. Quem me deu essas coisinhas? Alguém lá do Rio de Janeiro que assistiu o meu vídeo
se compadeceu da minha história, assistiu, quis me abençoar, sentiu no coração, comprou com tanto amor, com tanto carinho. Gente, vocês estão entendendo? Uma pessoa que eu nunca vi na vida. A Michelle, eu nunca vi ela na minha vida, ela nunca me viu pessoalmente, talvez eu nunca veja, talvez eu nunca vá pro Rio de Janeiro, nem ela venha pra cá. Ela mandou tablet pros meus filhos. Vocês estão entendendo isso? O Isaías, gente, lá de Goiás, mandou um celular pra mim. Hoje o celular já tá com problema, tá velhinho. Mas vocês estão entendendo que Deus é esse? Ele podia muito bem usar qualquer pessoa aqui de perto, da região, não. Ele pega o mais improvável. Então, gente, creia nesse Senhor qual eu sirvo, nesse Deus qual eu tenho relatado aqui. O testemunho do meu pai, que eu falei pra vocês que eu queria falar, é que uma vez ele desejou uma pia, quando ele tava casado com a minha mãe. E eles têm uma pia com gabinete, assim, tal. E ele não tinha condições, se estava desempregado na época, e ele disse que foi pela fé. Sabe quando você vai, eu não tenho, mas eu vou lá. E ele disse que entrou na casa de material de construção e admirou aquela pia. E ele tocou, ele sentiu, toca e profetiza, toma posse. E ele colocou, eu profetizo, essa pia vai ser minha. Eu tomo posse em nome de Jesus. E aí meu pai, ele sempre conta. Podia, quem fosse lá em casa, ele sempre caía nesse testemunho. E aí, eu cresci ouvindo esse testemunho, vocês não têm noção. E aí meu pai disse que uma irmã, né, que era muito amiga dos meus pais, assim, de oração, né? Eles tinham o costume de orar nas madrugadas, iam um na casa do outro e tal, fazer oração. E um dia meu pai foi com a minha mãe na casa dessa irmã. Era uma vigília que ia ter lá, aqui no Cachapuã. Chegou lá, irmãos. Teve a vigília, acabou a vigília. Ela falou assim: Magali, vem aqui. Vem ver um negócio aqui que eu vou te dar. E levou a minha mãe até a área lá e falou: Você tá vendo essa pia com gabinete? A minha mãe, na hora, arregalou os olhos assim, tipo. Ela falou assim: É sua. Aí ela: Não, espera, eu tenho que chamar meu esposo. Aí ela: Vamos e vem aqui. E ela falou assim: Vamos, olha isso. Fala aí, irmã Rosa. E ela falou: Deus tocou no meu coração pra dar pra vocês. Ela falou assim: Eu comprei num coube aqui. Acho que não deu a medida, não serviu. E ela entendeu que não era pra ela. Que ela comprou, mas já tinha endereço certo. E aí ela pegou e falou assim: É de vocês. E meu pai, naquele momento, ele contou o testemunho pra ela. E falou assim: Irmã, se a irmã acreditar que a gente tava precisando, a gente queria. Eu fui na loja, sem compromisso, porque eu não tinha. Mas eu senti fortemente no meu coração. E eu toquei, eu profetizei, eu tomei posse. E eles eram muito de oração, meus pais, naquela época. Nossa, muito. E ela falou. E realmente acontece dessa forma. Às vezes a gente vai num mercado, a gente vai numa loja, num lugar, a gente compra algo. Ou às vezes até ganhamos algo que não é pra nós. E a gente só vai entender dias depois, um tempo depois, porque vai aparecer alguém na tua vida, no teu caminho, e você vai entender que aquilo ali não era pra você. A mesma situação com meu pai também. Foi um calçado. Uma irmã, a Leia, ela na época morava lá perto da gente, né? Lá onde meus pais moram. E ela falou assim: Irmã Magali, eu trouxe um sapato pro seu esposo. Aí o sapato novo, lindo na caixa. Ela falou assim: Fulano comprou e não serviu. Não ficou legal, não sei o que aconteceu. E ela falou: É pro irmão Valmir. E quando chegou lá, meu pai vestiu na medida, irmãos. E o meu pai não tinha calçado, irmãos, pra ir pra igreja. Ele tava orando e só Deus sabia. E essa irmã, sabe o que é engraçado? É que essa irmã que levou o sapato, ela não é do nosso convívio. Ela mora ali perto, mas não era da mesma denominação da igreja, sabe? Não tinha convívio, assim, de estar em casa com a gente, igual outros irmãos. É aí que eu falo, Deus, ele usa quem a gente menos espera. Às vezes a gente fica naquela expectativa, naquela ansiedade, achando, acho que Deus vai usar fulano, porque fulano tem uma condição melhor, fulano já me abençoou outras vezes. E aí você às vezes fica naquela esperança. Gente, descansa, calma o teu coração, porque vai vir de onde você nem imagina.
E eu tô sentindo de contar isso aqui pra vocês. E eu creio que vocês, alguém tá precisando ouvir isso, sabe? Então, nesse feriado, receba em nome de Jesus o seu milagre, o que você tem pedido para Deus. E se você não pediu, não importa se você é evangélico ou não, seja qual for a situação, se for saúde, se for material. Eu preciso da minha máquina. Eu tô lavando roupa há meses na mão. Não chegou ainda porque não é pra chegar. Deus tá preparando. E vai vir de uma forma extraordinária como veio essa. Gente, essa daqui, vocês têm noção de onde veio? Eu morava em São Vicente, na cozinha da minha mãe. Ela veio de Santos. De Santos, gente. Chegou na porta da minha mãe, no porta-mala de um carro. Olha que coisa gloriosa, que coisa linda, gente. E, tipo, tem... Eu creio que Deus tá falando comigo sobre extraordinário, coisas impossíveis diante dos nossos olhos humanos. Porque a minha irmã me mandou um Reels, eu não sei, lá no Instagram, uns dias atrás. 2 dias atrás, eu acho. E falava de um pastor, acho que foi um pastor, que ele sentiu de ir no hospital. Ele meio que ouviu uma ordem, sabe, de Deus indo assim pra ele, falando: vai no hospital tal, na ala tal, 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 e ora por essa vida, faz o apelo por essa vida. E aí ele: mas Senhor, não sei nem quem é que tá lá, né? Faz. E quem tá acostumado a ouvir a voz de Deus não questiona 2, 3 vezes, pega e vai, né? Porque sabe que depois Deus cobra. Minha mãe, ela passa cada uma, porque às vezes ela fica relutando assim, sabe? E aí esse pastor foi. Chegou lá, era um cantor muito famoso, que ele não falou o nome, mas muita gente naquele comentário falou: é o fulano, é o fulano. Eu não sei se é realmente, gente. Eu tô trazendo o que eu ouvi, tá? E tô contando aqui não por ser o tal cantor, mas contando pra vocês o que Deus faz, como faz. Gente, esse cantor dizem que é o Cazuza, em fase terminal. Quem contou esse testemunho, mamãe arruma, filho, foi a enfermeira que cuidou dele, tá? Diz que ela tem um livro, né? E nesse livro ela relatou esse acontecimento. E aí esse pastor, ele já veio a falecer e ele nunca quis que ficassem falando, né, quem era o cantor, porque ele não queria ser conhecido por esse testemunho, né, porque a honra e a glória era pro nome do Senhor. E diz que quando ele chegou lá naquele lugar, que ele fez o apelo, né, ele tinha segurança na porta do quarto e ele falou: olha, eu vim de tal lugar, eu não sei quem tá nesse quarto, mas Deus falou assim, assim, assim. E aí ele foi autorizado a entrar e ali já estava em fase terminal e ele fez o apelo e aquela pessoa aceitou Jesus. E eu falei pra minha irmã: eu acredito que realmente tenha sido ele, como as pessoas naquele comentário estavam falando, dizem que tá no livro dessa moça, né? Eu só vim saber agora há 2 dias e eu fico muito feliz se foi ele mesmo, porque sabemos a história de Cazuza, né? E hoje em dia há muitos homossexuais, né? Muitas pessoas com HIV, muitas pessoas. Hoje em dia triplicou, né? Tem o tratamento, mas e sabemos que é uma doença triste. Morei com pessoas próximas, convivi com pessoas que tinham essa doença, já veio a falecer. E é uma doença triste, é uma doença traiçoeira, perigosa, né? Eu vivi no mundão, eu tinha muito medo de contrair isso, muito medo mesmo, por lugares que passei, situações que me sujeitei e Deus me livrou. Todas as gravidez eu fiz, o teste deu negativo, glória a Deus. Mas eu fico muito feliz se realmente foi o Cazuza, se não foi também. Vai quebrar, filho, não pode. Criança que tá de olho. Então, gente, por que eu tô falando? São situações de pessoas que nunca se viram, que nunca... E aí ela vai lá em tal lugar e Deus confirma, né? Eu vou encerrar por aqui, tá bom? Pra não ficar tão extenso, porque eu gosto muito de conversar. E senão eu vou ficar contando maravilhas, situações que nem eu falei da minha infância, né? Vou cantar rapidinho, acho que vai dar. Não sei, se cortar eu conto outra hora, tá? Mas quando eu era criança, eu era bem novinha mesmo, tipo, não me lembro se era 7, 6 anos. Eu queria muito uma bicicleta.
uma bicicleta Ceci, de cestinha, que fosse rosa. E a minha mãe me ensinou a orar a Deus, né? Ela me ensinou que tinha que dobrar o joelho antes de dormir e que eu podia contar para Deus. E me ensinou da forma que essa mãe dessa menina, né, contou. Ensinou que era pra detalhar. Fala pra Deus a cor que você quer, o modelo que você quer. Eu falava, Senhor, eu quero que seja rosa, eu quero que tenha cestinha, porque eu queria comer as bonecas, meus brinquedinhos. Eu quero que seja igual, porque eu ia brincar na casa de umas menininhas que era patroa, a mãe delas era patroa da minha avó paterna, né, lá na cidade de Náutica. E elas eram gêmeas e elas tinham bicicleta desse jeitinho, né? Então eu ficava, eu quero igual. Meu pai na época não tinha condições, minha mãe também não, nós morávamos num barraquinho mais humilde do que esse que eu moro. E a minha mãe falou, vai orar. Minha mãe ensinou do mesmo jeitinho. Por isso que Deus falou fortemente ao meu coração até também, sabe? Porque eu me lembrei que eu já vivi coisas assim. E eu orei. Irmãos, eu morava no México 70, na Monte Plano. Era nos anos 90, né? Tipo, não tinha nem asfalto. Enchia que a gente saía com a água aqui, ó, meus pais na época. E sabe de onde veio essa bicicleta? Eu ganhei essa bicicleta. Eu tenho foto com essa bicicleta. Essa bicicleta, irmãos, eu não tenho foto aqui pra mostrar, mas minha mãe tem no álbum em casa, na casa dela. Essa bicicleta me dá avó. Sua bicicleta tá na casa da vovó? Sim. Ele tem, né? Foi a tia Rose que deu, né? Papai do céu deu uma bicicleta pra você? Aí usou a tia Rose. Então, gente, tá lá no álbum da minha mãe, lá nas fotos, lá nos álbuns da minha mãe. Um dia, se eu lembrar, eu mostro pra vocês. Irmãos, gente, desculpa falar irmãos de novo, é o costume, gente, força do hábito. A bicicleta veio dentro do ônibus, eu acho que era ônibus, né? Não sei se era ônibus ou se era trem. Depois eu vou confirmar com a minha mãe. Eu sei que veio de Santos. Passava do Gonzaga ali. Sabe onde eram os prédios? Esqueci como que fala. Era um conjunto de apartamentos que tinha, de pessoas que trabalhavam na época. E muita gente que trabalhava em certo lugar morava ali. E veio de Santos. Um casal, né? Duas pessoas trouxeram essa bicicleta. Era um casal, muito amigo dos meus pais. Inclusive, eles eram espírita. Muito amigos da minha mãe, do meu pai. E muito presente assim na nossa vida. Por que eu tô falando a religião deles? A esposa desse casal já veio falecer, mas era muito querida, porque Deus, ele usa até mesmo alguém de uma religião totalmente diferente da que você serve. Estão entendendo? A gente evangélico, ele usou espíritas de uma cidade vizinha, que era longe, tinha que pegar transporte. E depois descia no transporte ainda. Que eu me lembro que quando a gente foi encontrar com eles, o ônibus não era perto ali. E eles tinham que atravessar uma ponte de madeira para chegar até a minha casa. E eu lembro quando eu vi a bicicleta vindo de longe, o casal vindo e trazendo a minha bicicleta rosa de cestinha, gente, da marca Ceci, era a coisa mais linda. Era um rosinha bebê. E eu falava, meu Deus, eu tive, acho que a mesma reação dessa moça. Jesus mandou, Jesus ouviu minha oração. Gente, veio aquela bicicleta. Nossa, quando eu me lembro, eu só tenho essa imagem na minha cabeça desse casal vindo. Um casal espírita de Santos, uma outra cidade, um nível melhor do que a gente que morava numa favela no México 70, né? Não desmerecendo o lugar onde eu moro, que eu amo, sinto falta de lá, mas pra vocês entenderem a diferença, né, de nível social. E aí eles falaram, olha só, pra finalizar, hein? Eles falaram assim, tá vendo essa bicicleta? Eles tinham duas netas. Ele falou assim, uma era da Fernanda, a outra era da Anicinha. E ele falou assim, a da Fernanda era vermelha, de uma era vermelha e a outra era rosa. E ele falou assim, a gente tava com duas bicicletas lá pra doar, que era das nossas netas. E qual que eles trouxe?
Qual que eles trouxeram? Eles não podiam ter trazido a vermelha? Vocês estão entendendo como que Deus, ele trabalha em nosso favor? Veio exatamente aquela que eu descrevi pra Deus. Podia ter vindo a vermelha. Eu não sei pra que eles deram a vermelha. Eu sei que a rosa veio pra mim. E, gente, Deus, ele é maravilhoso. Ele é lindo. Ele é lindo. E eu com todos os meus defeitos. Ele tem cuidado de mim. Eu tenho passado situações aqui com meus filhos que... Sabe o profeta, quando tava lá no deserto, eu não lembro se era Elias ou Eliseu, que Deus mandava o pássaro alimentar, mandar pão e carne? Eu tenho vivido dias assim, de você acordar e falar, Deus, e agora? Deus, tô confiando em ti. De eu deitar pra dormir e falar, Senhor, tá nas tuas mãos. Eu tenho vivido um dia de cada vez. E Deus tem me sustentado. Beijo, gente. Beijo. Amo vocês. É muito bom estar aqui com vocês. Eu amo conversar com vocês, poder compartilhar a minha vida com vocês. Deus abençoe.